Bem, vamos ficar em pé, em reverência à palavra. E vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 33. E quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. 2 Crônicas 33. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos nesta noite: fala conosco, Senhor. Fala conosco, Santo Espírito de Deus. Ministra, Senhor, sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para ministrar através desta palavra. Que o nosso coração seja uma boa terra, que os nossos ouvidos estejam abertos e que nós possamos, ó Senhor, receber toda a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, que sejamos alimentados e sejamos corrigidos, exortados, fortalecidos por essa palavra, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não houve rei mais perverso do que Manassés. Quando a Bíblia dá exemplo de fidelidade, ela vai se referir sempre a Davi. Mas quando ela vai falar de maldade, ela vai se referir ao que Manassés fez. A palavra de Deus diz que ele fez pior do que aqueles que não serviam a Deus. E não somente ele fez, mas ele levou Israel, o povo de Judá a fazer. A Bíblia diz que ele encheu Jerusalém de sangue inocente, um homem que chegou a matar os seus próprios filhos em sacrifício a ídolos pagãos. Um exemplo de tudo aquilo que a gente não deve fazer. E o mais impressionante na história de Manassés é que Deus manda aos profetas
e ele não ouve os profetas. Ele é avisado diversas vezes por Deus e ele ignora a palavra de Deus. E como consequência, ele recebe o castigo de Deus sobre a sua vida. O Senhor levanta inimigos que vão invadir Judá, que vão aprisioná-lo, que vão acorrentá-lo e que vão levá-lo cativo para a Babilônia. E ele vai ficar preso algum tempo na Babilônia. E lá, durante o seu período de cativeiro, diz a palavra do Senhor no versículo 12, que ele ficou angustiado, e ele orou deveras ao Senhor, seu Deus. Humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele foi criado na verdade, ele conhecia a verdade. Mas ele não se volta para a verdade até que chega o momento de aflição e de angústia, de cativeiro sobre a sua vida. E lá no cativeiro, na angústia, no aperto, ele começa a se voltar para o Senhor e ele se volta para o Senhor. Ele começa a orar, ele começa a buscar ao Senhor. E aqui diz o texto, ele orou deveras, ele humilhou-se muito. Houve uma mudança na vida de Manassés. Versículo 3 diz, ele fez oração ao Senhor. Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica. E uma pergunta que fica para nós nesta noite, para nós meditarmos: como é que Deus ouviu a oração de um homem tão mau, de um homem tão rebelde, de um homem tão teimoso, tão perverso? Como é que Deus ouviu a oração desse homem? E não só ouviu, mas respondeu, diz a palavra do Senhor, e Deus o torna a trazer a Jerusalém ao seu reino. Deus restaura a vida de Manassés, restaura o reino. Deus podia simplesmente libertar ele, mas não devolver o reino na mão dele. Que ele vivesse uma vida, terminasse os seus dias comum, já que ele teve o reino, o poder nas suas mãos e usou para o mal. Mas Deus foi tão misericordioso, e Deus lhe restaura o reino, não só lhe dá a liberdade, mas lhe restaura o reino. O governo da nação volta para as suas mãos, pela misericórdia do Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor, então ele reconheceu que o Senhor é Deus. E por que Deus ouviu essa oração? E por que Deus teve misericórdia de Manassés? Porque Deus não muda, amém? Porque Deus não mente, porque quando Deus promete, quando Deus libera uma palavra, Ele vai cumprir aquilo que Ele declarou. E se a gente voltar aqui para o capítulo 7 de 2 Crônicas, no momento em que Salomão ali consagra o templo, ele ora, ele clama ao Senhor, uma das coisas que Deus fala para Salomão e fala para o reino de Judá, e fala para aquele povo, versículo 14 de 2 Crônicas 7, é bem conhecido esse versículo. E Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fez um compromisso, Deus liberou uma palavra, e se o seu povo que se chamar pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, Deus iria fazer o quê? Ouvir. E Deus não somente iria ouvir, mas Deus iria agir para sarar, para curar, para transformar, para restaurar. E o que nós vemos acontecendo na vida de Manassés é exatamente isso. Quando a gente vai lá para o capítulo 33, diz aqui que ele orou ao Senhor, ele fez aquilo que Deus tinha falado, ele humilhou-se muito, Deus de seus pais, ele fez aquilo que ele sabe, que ele conhecia, quem sabe ele conhecia esse versículo de cor, e ele resolveu praticar aquilo que ele ouviu, e ele resolveu fazer aquilo que estava escrito na palavra do Senhor, e Deus respondeu, conforme Deus tinha prometido, aleluia. Isso é uma prova de que Deus não muda. Deus poderia dizer: não, Manassés, se fosse para qualquer outro rei, eu iria ouvir a oração, mas para você eu não vou ouvir não, porque você é mau,
porque você é continuamente mau, e você não é só mau, você é rebelde. Eu mandei profetas, eu mandei servos falar com você, você não quis ouvir, mas Deus não anula a sua palavra, Ele não invalida a sua promessa. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Seja para qualquer que for a pessoa, qualquer que se humilhar perante o Senhor, qualquer que orar, qualquer que clamar, qualquer que se arrepender, qualquer que se converter, vai encontrar o favor do Senhor, porque Deus declarou isso na sua palavra. E esse texto aqui é muito forte, ele é muito impactante, porque mostra a Deus exatamente fazendo isso, cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua promessa. E se a gente fosse achar que era por mérito, então, meu Deus, Manassés nunca seria ouvido. Se Deus fosse responder a gente porque a gente merece, se Deus fosse olhar para nós e falar, não, eu vou atender o André, porque o André merece, o André é bom. Se Deus fosse atender por isso, nós nunca seríamos atendidos. Deus nunca iria ouvir a nossa oração, Deus nunca iria fazer nada em nosso favor, porque nós não merecemos, porque nós somos pecadores. Quanto mais aqui, olhando Manassés, né? Porque misericórdia, acho que poucos seres humanos que passaram por esta terra fizeram tanto mal quanto Manassés. Mas mesmo para Manassés, mesmo para um homem tão mau, tão perverso, Deus não mudou a sua palavra. Aleluia! Deus não voltou atrás naquilo que Ele falou. A fidelidade de Deus não é anulada pela nossa maldade e pelo nosso pecado. Olha que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo escreve assim para Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, e nós não vamos ser perfeitos, irmão, em algum momento nós vamos falhar. E Manassés é o exemplo da infidelidade. É o exemplo daquele que não é fiel com nada. Ele era o mais infiel, quem sabe, da sua geração. Mas a infidelidade de Manassés e a nossa infidelidade não muda quem Deus é. Não anula aquilo que Deus é. Ele permanece fiel. Ele prometeu que vai ouvir quando a gente se humilhar, quando a gente orar, quando a gente se arrepender, quando a gente se converter. Ele prometeu isso, então Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele prometeu curar, Ele prometeu restaurar, então Ele vai curar, Ele vai restaurar. Ele prometeu transformar, então Ele vai transformar. Aleluia! A nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus. Porque senão, irmão, ai de nós, ai de nós. Mas a história de Manassés está aí para que nós vejamos todas estas palavras se cumprindo na história de Manassés. Manassés é o exemplo da infidelidade, mas mesmo um homem sendo tão infiel, aleluia, não anulou a fidelidade do Senhor para com a sua promessa, para com a sua palavra. Isso vale para nós. E por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente errar, e a gente vai errar em algum momento, quando a gente pecar, e nós vamos pecar em algum momento, porque nós não somos perfeitos, a gente tem que se lembrar desta palavra, aleluia, a gente tem que se lembrar de 2 Crônicas, a gente tem que se lembrar de 2 Timóteo, aleluia, e se nós orarmos, se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós mudarmos a nossa vida, nós vamos encontrar do Senhor fidelidade, graça e misericórdia para as nossas vidas.
se ele ouviu a oração de Manassés, se ele aceitou o arrependimento e a humilhação de Manassés, ele vai aceitar o nosso arrependimento, ele vai aceitar a nossa humilhação, ele vai aceitar a nossa conversão. Se ele foi capaz de restaurar a vida de Manassés, ele também vai restaurar a nossa vida. Se ele mudou a história de Manassés, ele também muda a nossa história. Por isso é tão importante, irmão, nós entendermos porque a palavra de Deus diz que nós temos um adversário, que faz o quê? Nos acusa a todo momento. E você não, porque você errou, não porque você fez isso, não porque você fez aquilo. Ele vai a todo tempo querer lançar no nosso rosto o nosso erro e o nosso pecado. Mas nós temos que ficar com aquilo que a palavra de Deus declara. Aleluia! Eu me arrependi, eu me humilhei. Aleluia, eu fui até o Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, aleluia. Porque Deus é maravilhoso, esse é o caráter de Deus, esse é quem Deus é, a palavra de Deus nos mostra quem é Deus, aleluia. Outra coisa que a palavra de Deus nos mostra, que Deus sempre quer a nossa conversão e o nosso arrependimento. Deus sempre quer que o homem se arrependa. E Deus trabalha para que o homem se arrependa. E Deus, aleluia, na sua infinita graça e misericórdia, aleluia, Ele usa o Espírito Santo, aleluia, Ele envia o Espírito Santo, melhor dizendo, para que nós venhamos nos arrepender e nos voltar para Ele. Porque Jesus diz que o trabalho, o agir do Espírito Santo sobre nós é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos levar ao arrependimento. Esse é um dos trabalhos, uma das obras do Espírito Santo nas nossas vidas. E lá em Ezequiel, quero ir com os irmãos para Ezequiel 33. Vamos lá, Ezequiel 33. Versículo 11. O Senhor diz assim através do profeta Ezequiel: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? O que o Senhor declara? Que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas onde está o prazer do Senhor? Em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. E aí Deus diz, convertei-vos. O prazer do Senhor é ver que a gente se humilha diante dEle, que a gente se arrepende, que a gente deseja mudança e muda a nossa vida. Deus se entristeceu muito contemplando tudo aquilo de errado que Manassés fez. Com certeza Deus se entristeceu vendo a sua impiedade, vendo a sua idolatria, vendo o fato dele pegar os seus próprios filhos e sacrificá-los aos ídolos. Deus se entristeceu vendo ele corromper toda uma geração. A Bíblia diz que ele enche Jerusalém de sangue inocente. Tudo isso entristeceu muito ao Senhor. Mas no momento em que ele se humilhou perante o Senhor, mas no momento em que ele se converteu, aleluia, em que ele orou, em que ele buscou a face do Senhor, ele satisfez, ele agradou o coração do Senhor. Isso é uma grande lição para nós. Queremos agradar ao Senhor, não podemos ter um coração duro. Se nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que assumir os nossos erros. Se nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que nos humilhar perante o Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas aquele que se arrepende e deixa, encontra misericórdia e favor do Senhor. Então nós temos que, aleluia, buscar ao Senhor, aleluia. Nós vamos errar, irmãos, nós não somos perfeitos.
Mas quando nós errarmos, nós temos que admitir: Senhor, pequei, errei. Senhor, eu quero mudar, eu não quero mais viver no pecado, não quero mais andar no pecado, eu quero ser transformado pelo Senhor. Existem situações na nossa vida, irmãos, e se a gente não pedir misericórdia para o Senhor: Senhor, me ajuda, me liberta disso, transforma a minha vida, sozinho a gente não consegue, irmão. Por nós mesmos, pela nossa própria força, nós não conseguimos. Nós não conseguimos vencer o pecado naturalmente, essa é a verdade. Porque se o homem conseguisse vencer o pecado naturalmente, o Senhor Jesus não teria vindo. O homem não consegue vencer a sua própria natureza naturalmente, por isso a palavra de Deus diz que nós temos que mortificar a nossa carne. E como que a gente faz isso? Pelo poder do Espírito Santo. É só Deus, aleluia, vindo para agir em nós através do seu Espírito Santo, é que nós temos a capacidade de vencer o pecado, de vencer a nossa própria maldade, de vencer, meu irmão, a inclinação má da nossa carne. O apóstolo Paulo diz: a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, os dois se opõem. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. E a inclinação do Espírito Santo de Deus em nós. Porque o desejo de servir a Deus é algo que o Espírito Santo trabalha e transforma em nós. Não é natural, por isso a palavra de Deus diz, e nós, a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus, nós temos uma nova natureza, aleluia, e essa natureza foi transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. É Deus trabalhando em nós. Quando nós nos entristecemos quando a gente erra, quando a gente se entristece quando a gente peca, isso não é natural da carne, isso é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que nós não podemos insistir no pecado, por isso que nós não podemos querer viver pecando, porque aí nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós vamos resistir ao Espírito Santo de Deus, e nós não podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Não pode ter em nós um coração duro. Nós temos que sempre nos arrepender, nos quebrantar aos pés do Senhor Jesus, aleluia. E nós temos que buscar mudar de vida, mudar de atitude, porque quando nós buscamos mudar de vida e de atitude, a misericórdia de Deus nos alcança, aleluia. Olha o que está escrito em Provérbios, volta um pouquinho, Provérbios 28. Versículo 13, Provérbios 28, 13. Eu citei aqui, mas agora nós vamos ler. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é encobrir as suas transgressões, irmãos? É quando a gente não admite que a gente errou. Quando a gente não admite que a gente pecou. É quando a gente se auto-justifica. É o caso de Saul, quando o profeta Samuel vem ali e ele fala: fiz a vontade do Senhor, cumpri aquilo que o Senhor falou para mim. E Samuel fala: então por que eu estou ouvindo aí o balido das ovelhas? Por que eu estou ouvindo o mugido do gado? Ele disse: não. Mas isso aí foi por causa do povo. Ele tentou se justificar. Ele tentou fazer o que, irmão? Encobrir a sua transgressão. Quando Deus disse para Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim não diz: eu matei ele, Senhor. Ele diz: sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, por que você está perguntando do meu irmão para mim? Ele é adulto. Vai procurar ele. Ele tentou encobrir a sua transgressão. Ele não admitiu o seu pecado.
Quando Ananias e Safira vendem a sua propriedade e eles não querem dar todo o dinheiro ali na igreja, então o que eles fazem? Eles combinam entre si para mentir e ocultar uma parte do valor, dizer, esse aqui é todo o valor. Eles não eram obrigados a dar nada, irmão. Mas eles mentiram, eles chegaram lá e falaram, olha, a nossa propriedade vendemos por tanto, está aqui todo o dinheiro. Eles tentaram encobrir o pecado. O pecado não foi eles reter uma parte do dinheiro, o pecado foi eles mentir para a igreja, mentir perante o Senhor. Eles tentaram encobrir a sua transgressão, e quem encobre a sua transgressão, diz a palavra do Senhor, nunca prosperará. Diferença na oração de Davi, lá no Salmo, quando ele diz, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal. É justo quando falares, tu és justo quando tu me julgas. Senhor, eu pequei, eu errei, eu cometi o erro. Ele não encobriu a sua transgressão. E aqui, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O ladrão na cruz diz, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está discutindo com o seu amigo e fala assim, nós estamos morrendo com justiça. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos criminosos, nós somos malfeitores. Nós estamos recebendo a justiça por aquilo que nós praticamos. Ali ele falou diante do Senhor, mas ele não, ele é justo. Senhor, lembra-te de mim. Ele confessou ali o seu pecado e ele encontrou misericórdia. Sempre que nós confessarmos, e não basta só confessar o pecado, irmão. Porque tem pessoa que confessa o pecado, mas não deixa o pecado. Continua voltando no mesmo pecado. Aqui a palavra de Deus diz que tem que confessar e tem que deixar. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. Tem que ter uma mudança de vida, tem que ter uma mudança de atitude, aleluia. Porque aí nós vamos encontrar a misericórdia do Senhor. Foi o que Manassés encontrou, a misericórdia, o favor do Senhor para com a sua vida. Vamos voltar lá para 2 Crônicas 33. Versículo 12. Diz ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu que Manassés que o Senhor é Deus. Deus colocou ele de novo no reino, Deus trouxe ele de volta para a nação. E vamos ver como que Manassés respondeu aquilo que Deus fez por ele. Versículo 14. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom e no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mudou de atitude, mudou de vida. Ele não voltou mais o mesmo homem, ele não era mais o mesmo homem. Porque ele alcançou misericórdia do Senhor, e ele deixou o seu pecado, ele deixou a sua maldade, ele deixou a sua impiedade, aleluia. E aqui vai continuar o texto até o final da vida dele, e ele não vai voltar mais para o pecado. Ele não vai voltar mais para a velha vida, ele não vai voltar mais para a impiedade, ele não vai voltar mais para a idolatria, ele não vai voltar mais para a perversão, para a maldade, não, ele vai continuar fiel até o fim da sua vida. Ele mudou.
E é isso que Deus quer ver em nós, uma mudança, uma transformação que permaneça. Porque, irmãos, nós temos que dar valor naquilo que o Senhor faz por nós. Temos que valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Temos que valorizar o sangue, aleluia, que foi derramado. Nós temos que dar valor na obra redentora do Senhor por nós, aleluia. Não dá para ficar cocheando entre dois caminhos. O problema de Israel nos dias do profeta Elias não diz que eles fizeram tanta maldade quanto a maldade que fez Manassés. Acabe era um rei mau. Também é uma referência de maldade. Mas o pior dos dias de Acabe é que eles cocheavam entre dois caminhos. Eles se diziam servos do Senhor, eles adoravam ao Senhor, mas eles continuavam no pecado, continuavam na maldade. Eles iam na casa do Senhor, mas eles iam também no templo de Baal. Participavam das cerimônias de Baal e participavam dos cultos ao Senhor. Não dá para cochear entre dois caminhos. Nós temos que fazer uma escolha na nossa vida. Manassés fez a escolha certa, aleluia. E qual é a escolha certa? É nos voltarmos para o Senhor. É nós nos humilharmos diante do Senhor. É nós reconhecermos os nossos erros, reconhecermos as nossas falhas e pedirmos misericórdia e graça ao Senhor. E a misericórdia do Senhor vai nos alcançar. Por isso a palavra do Senhor diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque muitos chamados do povo de Deus endurecem o seu coração e acabam perdendo a sua bênção, acabam perdendo a salvação até da sua vida, por endurecer o coração. Por isso Jesus termina o Sermão da Montanha daquela maneira tão forte, dizendo: muitos me dirão, Senhor, Senhor, naquele dia, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos isso. Vão dar uma lista de coisas que fizeram para o Senhor, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o pecado cometido repetidamente, sem arrependimento. Quando a pessoa insiste no pecado, e quer que Deus aceite o seu pecado, e quer que Deus ache normal o seu pecado, e ele não quer se arrepender, ele não quer mudar de vida, ele não quer abandonar o seu pecado, mas ele quer que Deus engula o seu pecado. A Bíblia chama isso de iniquidade. E Jesus disse para aqueles que praticam a iniquidade: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas eles tinham uma lista de coisas. Deus não vai se impressionar com aquilo que a gente faz. A gente não compra a Deus com a nossa justiça, nós não compramos a Deus com as coisas que nós fazemos. O que agrada ao Senhor é aquilo que Ele declarou lá em Ezequiel, quando nós nos arrependemos e deixamos o pecado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.